Bom, gente, boa noite. Então, antes de mais nada, estou vendo aqui que a programação a gente discutiu o capítulo 4 e o capítulo do livro. A Rani ficou de apresentar o capítulo 4. Bom, Rani, estou te vendo aí, beleza? E o Samuel, cadê o Samuel? Estou vendo ali, beleza? Ficou de apresentar o 5, né? O 4, a Rani, o 5, o Samuel. Antes de eu passar a palavra para eles, a gente começar a conversar sobre esses capítulos, né? Primeiro eu queria reforçar, eu acabei de postar lá no grupo do WhatsApp, a entrevista que foi publicada agora, essa semana passada, né, recentemente, naquele portal que o pessoal lá da Unicinos organiza, que é um portal muito interessante, né, o Instituto Humanitas lá da Unicinos, eles publicam muita coisa legal por lá. E eles publicaram essa entrevista do Nick Codry. É um bom material, porque está em português e ele resume vários pontos assim, importantes do livro, que a gente discutiu aqui, inclusive, né, em relação ao que ele absorve, né, de que maneira ele lê e se apropria do Marx, né, a ideia, né, do porquê que ele defende o colonialismo como uma chave para a leitura do que está dessa nova fase do capitalismo, a divergência dele em relação a outros teóricos que vêm falando em capitalismo de informação, de vigilância, de dados, etc. Enfim, então é um texto bastante interessante. Ele para explicar a lógica colonial, ele dá o exemplo que a gente discutiu aqui, que está no livro, que é um ótimo exemplo realmente, que é a comparação entre os termos de uso que são usados aí nas diversas plataformas e o requerimento, né, na época da colonização espanhola e tal. Ele usa esse exemplo na entrevista dele. Enfim, então é uma boa entrevista, vale a pena ler. Para a gente ela é menos informativa, porque a gente já viu tudo isso no livro, não é? Mas é um bom resumo, né? Assim, e que está em português, então serve. Eu fico pensando sempre que eu posso usar em sala de aula, né? Isso é um bom material, né? Resumido em português, ele indo nos pontos principais do livro. E além disso, ele remete a uma palestra que deu no evento que esse pessoal lá da Unicinos organizou no final do ano passado, no qual ele vai tratar da questão da pandemia. E eu não tinha visto essa palestra, mas está disponível no YouTube, eu compartilhei o link com todo mundo, depois eu vou assistir com calma essa palestra, eu comento algumas coisas, se for o caso, no grupo, para a gente conversar sobre a palestra também. Um aviso antes de eu passar a palavra para a Rani, inicialmente, também que eu queria deixar aqui, é com relação à semana que vem, que estava previsto o último encontro nosso na terça-feira de semana que vem, só que eu não vou poder terça-feira de semana que vem. Vai ter, aliás, vou sim, até divulgar, né, a minha mulher é uma artista plástica, ela vai fazer uma exposição na Casa Fiat de Cultura, dos trabalhos dela, os últimos trabalhos dela, lá na Piccola Galeria, e vai ter uma live, assim, que é de lançamento, assim, da exposição, que vai ser justamente na terça-feira à noite, né, no horário do grupo de estudo. E aqui em casa nós somos 2 e uma criança, então alguém tem que ficar com a criança, né? Então, como essa live dela é um evento que não dá para alterar a data, então a opção é eu alterar a data aqui do grupo de estudos. Então a minha sugestão é o seguinte, eu sempre gosto de deixar uma data sobrando, justamente porque eu sei que imprevistos acontecem, né? Como está acontecendo, aliás. Então, vamos fazer o seguinte, em vez do dia 23, deixa eu pegar minha agenda, a gente finaliza o grupo na terça-feira seguinte, né? Então, a gente pula a terça-feira que vem, o dia 23, e aí no dia 30, a gente faz o encontro final, né? Pode ser assim. Então, eu peço para vocês anotarem na agenda para ninguém se confundir aí, né? Eu ia falar e perder viagem, mas não tem mais viagem, né? Mas tem a conexão, né? O tempo da conexão. Mas seja como for, fica para o dia 30, depois eu vou postar no grupo para ficar registrado lá também, mas já podem anotar aí, foi adiado para o dia 30. E esse último dia é um dia que, sim, que eu gostaria de... É uma pena a gente ter que adiar, porque toda mudança é sempre um inconveniente, né? Mas é um dia que eu considero importante, que é a possibilidade que a gente tem de... A gente vai ter menos texto para discutir, justamente porque menos páginas, assim, um conteúdo menor, porque a minha ideia é a gente ter tempo de fazer um balanço final da nossa leitura do livro, o que a gente achou, falar sobre as nossas impressões e tal. Então, é uma conversa para fazer um fechamento, assim, do nosso estudo esse semestre, né? Bom, já que eu estou no momento dos informes aí, outro informe que eu preciso dar é com relação à continuidade do grupo, né? O ciclo 3, que eu vou ler o livro, né, recente do Virgílio Almeida e o Fernando Filgueiras. Oi, deixa eu desligar isso.
que é o livro sobre governança do mundo digital, só que estava previsto da gente começar o grupo no dia 27 de abril, a FMG vai estar de férias, né? Eu vou estar de férias, porque eu não tinha ainda, não tinha um calendário, né, da universidade quando eu pensei nesse cronograma. Mas aí eu vou readequar essas datas para a gente, enfim, não fazer um grupo no meio das férias, né? Já basta a vida que a gente está tendo que levar nesse momento, ainda vou ficar criando atividade nas férias, é um negócio que eu não vou fazer isso. Então, depois eu vou pensar novas datas, provavelmente a partir do final de maio, né, ou talvez já em junho, iniciar em junho, para a gente conduzir esse terceiro ciclo com mais tranquilidade aí dentro do semestre letivo da UFMG. E, bom, acho que é isso. Vamos lá então, Rani, começar? Só uma pergunta, Marco. Diga. O Cida já leu o livro da Xoxana? Lemos ano passado. A gente não leu todo o livro, né? A gente leu boa parte, mais da metade do livro. É um livro muito extenso, né? Então eu selecionei alguns capítulos, mas foi bastante coisa. A gente leu mais da metade. Entendi. Que o meu chegou aí. O meu chegou também. Nas férias. Exato. Eu estou até afim agora de repente eu pegar os capítulos que a gente não discutiu no ano passado e a gente discute ele nessa tradução agora, até para eu ler a tradução, ver como é que ela ficou e tal, que eu ainda não peguei para ler a tradução. Vamos ver. Depois é uma possibilidade, sim, de retornar o livro da Zuboff nesses capítulos que ficaram aí, que a gente pulou. Eu ainda não tive tempo de voltar. Alguns eu li na época, mas outros não. Outros eu pulei simplesmente, eu tenho intenção de voltar neles. Então tá, vamos lá então, Rani. Gente, boa noite. Eu quero deixar o espaço aberto aí para a gente interagir. Eu não me importo, né, de ser interrompida, até prefiro, gosto mais que falar sozinha, então vamos juntos nessa, né? Bom, esse capítulo 4, ele fala do esvaziamento do social. Então, o que eles estão propondo, né? Eles estão propondo uma reflexão sobre qual que é esse mundo social que está sendo construído a partir do colonialismo de dados, né? Que mundo social que o colonialismo de dados está construindo. Se ele vai construir um mundo em que as formas tradicionais de conhecimento vão sair de circulação e que impacto que isso vai gerar para a desigualdade e para a injustiça social, né? E eu confesso que eu fico um pouco encantada com essa estratégia, se ela não fosse perversa, né? Mas ela funciona tão bem, ela é tão genial, que ela merece algum reconhecimento, né? Porque eles conseguiram, esse contexto de capitalismo de dados conseguiu fundir a geração de conhecimento e a extração de valor. Então, tudo que eu mapeio, quantifico, ordeno em forma de conhecimento, ele vira uma fonte da qual eu posso extrair algum tipo de lucro, né? Ou posso comodificar para vender, enfim. E eu acho que é um nível de fusão de economia e vida nunca experimentado antes, né? Acho que realmente é groundbreaking, assim, é inédito, né? Assim, E aí eu gostei muito de uma citação do Polanyi, que inclusive está tanto naquela entrevista que o Marco enviou no vídeo, quanto nesse texto escrito, né? Que ele fala que uma economia de mercado só pode existir uma sociedade de mercado, que deve ser criada por meio de estimulantes altamente artificiais, administrados ao corpo social. Então, assim, se no primeiro momento a consolidação da economia de mercado, né, lá no século XVI, XVII, o início dela arruinou com a vida social, mas no segundo momento foram criadas compensações que tornavam essa vida possível, né? Então, leis trabalhistas, algum tipo de regulação trabalhista, mercados internos para suprir alguma coisa ali, para possibilitar algum tipo de existência fora da economia. E no século XIX, apesar, né, da industrialização, ainda era possível falar nessa existência. A política neoliberal, ela conseguiu praticamente apagar uma possibilidade de existência fora da economia. Então, a economia se tornou uma grandeza que, não sei se eu estou exagerando, né, mas eu coloco ela como inexorável como o tempo. Né? Ela se tornou inexorável como o tempo nesse sentido, né? No sentido de que as relações sociais se fundiram com o sistema econômico. E aí a vida humana ela passa a ser convertida numa matéria-prima pelos dados, né? Então, as relações sociais, elas antes eram incorporadas.
na vida social. Mas agora eu acho que o capitalismo de dados fundiu os dois, né? Então, de uma maneira difícil de separar, né? Então, Só um comentário aqui, Rani, sobre esse primeiro ponto, né? O tema desse capítulo central é justamente esse, né? Que mundo social nós estamos construindo hoje, não é? E a tese, retomando o Polanyi, que é muito interessante, é justamente que o capitalismo não é só um sistema econômico, ele construiu um novo mundo social. E foi só porque o novo mundo social foi construído, né, uma sociedade de mercado, que foi possível uma economia de mercado. Né? Então, é um pouco essa ideia. A gente não está construindo simplesmente um capitalismo de dados, né, vamos dizer assim. A gente está construindo uma sociedade dataficada. Né? Então, esse é um argumento que eu acho interessante. E o outro argumento que é desenvolvido, que você acabou de tocar aqui, é interessante, né? Porque assim como vamos considerar assim, os excessos que tornariam a vida social impraticável no capitalismo foram freados de alguma maneira, foram retidos, foram minimizados por uma série de ações, né, de controles, né, leis trabalhistas e por aí vai, né, que tornou a vida vivível em alguma medida, né, mais ou menos gerível, né? O mesmo processo que a gente pode imaginar no capitalismo de dados. Então, eu acho que existem tendências que tornam a vida impossível, assim como existiam tendências no capitalismo industrial que tornariam a vida impossível. Né? Agora, a questão é de que maneira essas tendências vão ser contornadas, né? Se elas vão ser contornadas e de que maneira isso poderia ser feito, se isso vai acontecer. Né? Existe uma sugestão aqui nessa comparação de que talvez a gente venha a fazer essas reformas assim para tornar o capitalismo, para domesticar de certa maneira alguns dos seus excessos e tornar a vida possível, digamos assim. Quando eu digo inexorável, eu não digo irrefreável, né? Eu acho que plenamente, eu acho que se eu puder eu faço disso um mote de vida, inclusive, mas eu acho que é completamente irrefreável, eu só acho que é inexorável. E uma coisa também que me despertava uma... Oi, Felipe. Não, Rani, desculpa, só me inscrevi, aí você fala, quando você terminar de falar, eu falo. Pode falar, querido. Não, era só bem rápido, era que sobre você falou uma coisa que me chamou muita atenção, dessa questão inexorável da economia e da importância dela, e aí agora já juntando, eu ia falar justamente sobre isso, sobre uma possibilidade de resistência, né? A palavra está sendo muito usada. A Wendy Brown trabalha isso no segundo capítulo do livro dela, Desfazendo Demônios. Tem na internet, mas não tem tradução ainda para o português. É Undoing the Demons. Undoing the Demos, né? Demos é melhor traduzido como comunidade, né? Demos, como comunidade também, desfazendo as comunidades, né? Aquilo que... Eu não me lembro se era demos ou se era demons, professor. Eu acho que era... É demo, né? Se for demo, é comunidade mesmo. É, né? Demos do grego. Em relação à democracia o debate, né? Confesso que eu não me lembro muito, mas ela categoriza lá também uma outra circunstância esquecida pelo Foucault, que é do homo politicus. Ela recupera isso como uma possibilidade também de reverter um pouco desse caráter hipereconômico na constituição de subjetividade contemporânea. O Foucault tanto falou no curso de 79. Mas era só isso, que tem essa conexão direta com o que vocês todos estão falando agora. Mesmo. E aí, Felipe, porque assim, às vezes esse ponto parece muito básico, né? Mas principalmente quando a gente está apresentando esse tipo de tema para o pessoal da graduação ou para pessoas que não estão muito envolvidas com esses temas de tecnologia, quando a gente fala ele fala no livro, né, assim, que a extração de dados né, que a gente criou uma forma de conhecimento que ela cobre o mundo social por inteiro, né, que nenhuma parte desse mundo está isenta desses processos. É comum que haja confusão de que a gente está falando, assim, o mundo inteiro está conectado à internet, né, que a gente está ignorando outras possibilidades de vida que não são essas aqui, de uma cidade grande, né, de pessoas com acesso à internet, que usam a internet para fazer compras e aí disso se extraem os dados e tal. E, na verdade, isso é só mais uma prova do como que essa forma de expropriação é muito eficaz. Porque eu não preciso, né? Não precisa da minha anuência, né? Eu não preciso inclusive, eu não preciso nem... essas corporações, elas não precisam dar nada em troca, né? A gente tem algumas coisas em troca, né? Eu recebo algumas coisas em troca para usar aqui o Zoom, ao invés do
do Meet, para, enfim, comprar na Amazon e não em tal site, né? Mas a verdade é que assim, o grande trunfo desse método de expropriação é esse, é que eles precisam oferecer nada ou muito pouco, né? E agora com N tecnologias de satélite, de drone, né? Então a datificação da vida, ela realmente não depende da gente, né? Ainda que a gente ainda que seja a contragosto, né? Mas eles são extraídos. E mesmo quando uma contrapartida é oferecida, ela tem um valor muito baixo. Assim, a empresa precisa investir muito pouco, né? Como a gente viu no Facebook, na época das eleições, que estavam instalando computadores em cidades que não tinham acesso à internet, para que elas pudessem acessar a internet a partir do Facebook, né? Então, logando pelo Facebook. É uma contrapartida muito pequena para o valor de mercado que esses dados vão tomar, principalmente num contexto eleitoral, né? E aí ele passa a falar da quantificação social, né? Ele contrapõe quantificação social e o conhecimento social. Porque o setor de quantificação ele está construindo um conhecimento específico, né? Um conhecimento controlado comercialmente, que não é aberto ao debate público, que ele é orientado aos interesses do capital e é mais ao capital do que aos governos. E isso também é um deslocamento da autoridade informacional, né? Então, se ela era muito estatal, muito institucionalizada, ela começa a se diluir. Então, a autoridade das instituições, da ciência, da academia, ela é transferida para os detentores do capital, ou pelo menos ela é operacionalizada, né, para beneficiar os detentores do capital. Em seguida, eles passam a fazer uma retomada histórica para falar da credibilidade dos números, né? Então, para construir conhecimento sobre a sociedade, a gente precisava não só contar, né? Então, assim, a ideia de censo, né, de recenseamento, então a gente precisava não só contar, mas a gente precisava categorizar. E quando a gente categoriza, a gente também constrói um indivíduo, né? Então, na medida que isso se torna uma tecnologia de poder de Estado, eu crio o que é norma e eu também crio o que é desviante da norma, né? Então, essa contagem, ela também é uma normalização. E aí ele faz um paralelo, eles, né, os dois autores, entre as estatísticas sociais do século XVIII e do XIX e com a atualidade, né? E aí eu destaquei 5 pontos. Que naquela época do século XVIII e XIX, era possível saber quem coletava os dados e era cobrado, né? A sociedade cobrava que houvesse alguma autoridade quanto à metodologia da coleta, né? A metodologia... não só a metodologia, mas assim, ela teria que vir de um autor qualificado, né? De uma fonte qualificada institucional. Outro ponto, as discriminações que eram operadas nessas coletas, elas eram estatisticamente claras. Então, por exemplo, dependendo do uso, eu sabia que eu estava sendo discriminado num processo de redução de taxa de seguro. Eu saberia que eu estava sendo desqualificado pela minha cor, né? E era possível operar alguma oposição pública a isso. E hoje em dia, na medida que isso é ocultado, a minha oportunidade de resistência ela é drasticamente reduzida ou anulada, né? Outra coisa é que a generalização estatística ela não implicava no abandono do indivíduo. Isso eu acho que é um pouco mais do espírito da época mesmo, né? Então, assim, a discussão que havia ali, principalmente no século XIX, é se essas leis estatísticas elas seriam compatíveis com as liberdades individuais. Eu acho que era bastante natural mesmo para a época, né? E havia também outros... Aí também eu não sei já se eles estão sendo um pouco ufanistas dessa época aí, né, anterior, assim. Que eles falam que haviam outros usos do conhecimento social além da economia, como justiça pública, reformas sociais, princípios democráticos. Eu não estou certa de que isso é tão diferente hoje, sabe? Que esse uso... porque existe também, né, alguns usos positivos da datificação, né, na sociedade atual. Não me parece que era tão melhor. Eu acho que essa questão do deslocamento da autoridade institucional, né, ela também tem pontos aí positivos e negativos, né?
E aí, o quinto ponto é que, assim, era possível que você opusesse outras medidas, além das medidas econômicas, na descrição do social. Então, eu poderia opor outras grandezas, né, para interpretar o mundo. Então, por exemplo, eu não precisava interpretar a pobreza só como moral, né? Eu conseguia ali enxergar que era uma questão derivada de desigualdade, de distribuição desigual de recursos, de oportunidade, e não como uma decorrência. Também Rani, um fiquei complemento aqui, pensativa, ó. assim. Dessa parte aqui, eu queria só ressaltar um pouco as indicações bibliográficas, que eu acho que são muito boas, né? E também lamentar uma ausência aqui, que eu acho importante. Primeiro, sobre essa comparação, acho que o mais importante aqui é se dar conta do que está em jogo é uma nova estratégia, uma nova tecnologia de regulação social, de gestão da vida e de gestão social. Não mais por meio da estatística tradicional, mas por meio agora dessa nova, do uso dos dados, né, da extração de dados, da correlação de dados, etc. Depois eles vão ressaltar isso. Eu acho que uma diferença fundamental é que antes esse domínio sobre a estatística, sobre esses levantamentos, era basicamente estatal, né? E hoje ele é sobretudo corporativo. Esse é um argumento central deles no texto. Eu acho isso muito importante. Não que não fosse também corporativo, não que hoje também não seja estatal, mas ele é mais, como se tivesse, a balança pesou mais hoje para o corporativo e antes pesava mais para o estatal. Só isso já é uma mudança importante. O livro que ele cita aqui, o trabalho do Nicholas Rose, né, eu acho um trabalho interessantíssimo. Ele é um bom leitor de Foucault, aliás, o Nicholas Rose, e ele tem um livro que eu tenho, que é até a tradução dele para o português, que se chama Governando o Presente, que é justamente sobre essa nova tecnologia de governo. É um trabalho excelente. Outro livro que é citado aqui, trabalho que é muito bom, que a gente chegou a ler algumas coisas no Grupo de Estudo há muito tempo atrás, é do Alain de Rosière, que é um estatístico francês, que tem um livro que chama La Politique des Grands Nombres, né, a política dos grandes números, e conta uma história da estatística, mais ou menos isso que eles resumiram aqui nesse capítulo. Aqui o de Rosière ele tem um trabalho grande sobre isso, e é muito interessante para entender, para aprofundar a noção, um dos argumentos do Foucault sobre a biopolítica, que é justamente essa gestão, né, feita, sobretudo, por meio da economia política, da estatística, da demografia. O de Rosière conta uma história dessa maneira como se gere a vida social por meio da estatística. É um livro muito bom. Eu senti falta do Foucault, justamente assim, eu não gosto de ficar sentindo falta do Foucault, não, parece que esse Foucaultiano que quer ver Foucault em tudo, mas convenhamos, esse argumento de que há um conhecimento estatístico de gestão populacional, etc., é central dos trabalhos da biopolítica do Foucault, é um argumento central dele, né? Inclusive, esses caras todos, o Nicholas Rose, o de Rosière, são leitores do Foucault, justamente eles exploram essa tese fundamental dessa nova tecnologia de governo que é a biopolítica, né? Então, acho que, e como é uma referência dos autores aqui também, do Coudray, né, e do Mejias, né, podiam ter, e ele está falando de sociedade de normalização, basicamente, que estabelece uma norma, que governa a partir da norma. Esse é o argumento, né, da biopolítica. E um último comentário aqui sobre a parte anterior, assim, só uma referência que eu gostaria de fazer, então, é que a tese forte do que eles partem, né, é de que o domínio do social foi esvaziado no que diz respeito à sua capacidade crítica também, né, ou seja, a possibilidade mesmo de resistência, de se fazer frente a isso. É uma espécie de morte da política, né? Tem um texto que eu acho interessante que eu vou indicar para vocês, porque eu traduzi recentemente e ele foi publicado numa revista da UNB, que eu organizei o dossiê lá sobre o governo dos algoritmos, etc., que é um texto do Thomas Bernes. Thomas Bernes é um filósofo político belga, e o título do texto, do artigo dele é Tornar a Revolta Impossível, né? Então, a tese dele é justamente essa, de que a maneira como o governo de algorítmico funciona é uma maneira tal que mina uma das bases do direito, que é a possibilidade de desobediência, né? Então, esse é um argumento que reforça essa tese aqui, de que, de alguma maneira, há um esvaziamento da possibilidade crítica e de resistência, né? Mas só uma indicação, está traduzido, né, agora, mas, enfim, é um texto que explora esse ponto aí.
o próximo ponto que ele traz eu achei muito interessante também, que é uma correlação que ele estabelece entre transparência, né, aliás, a falta dela, né, entre a opacidade e o Big Data. Porque eu acho que quem experimentou aí o início da internet, existia uma promessa, né, de acessibilidade, de transparência, de conhecimento horizontal do mundo, né? E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A sociedade se tornou menos legível na medida que o conhecimento foi dado, o acesso ao conhecimento foi concedido a corporações que tinham acessos privados a determinadas formas de conhecimento. Isso não foi um conhecimento amplo. Mas eu acho que mais importante do que isso, e era um ponto que eu não tinha atentado, assim, é que a opacidade decorre também do modus operandi da coleta de dados, né? Como ela é feita. E aí isso remete ao Floridi, que a gente estudou no ano passado, né? Porque ele fala que Big Data não diz respeito a uma grande quantidade de dados. Porque como que você vai dizer o que é uma grande quantidade de dados? Isso depende da capacidade de processamento. E a capacidade de processamento ela é multiplicada né, exponencialmente conforme a necessidade. Então, é muito mais sobre a coleta que é massiva e indistinta de dados, né? Então, assim, é uma grande massa de dados que a nossa existência simplesmente produz, né? E aí o aprendizado de máquina vai extrair um conhecimento social de dados que são desestruturados, eles não são planilhados ali para atingir determinados, né, fins de categorização. A estrutura do aprendizado de máquina, ele monta a estrutura na medida em que ele vai operando, né? Então, a estrutura ela é encontrada na repetição e na categorização dos dados que vai refinando a busca inicial e por isso que é um aprendizado. Então, os padrões e as relações elas são desconhecidas até para quem está operando né, essa coleta aí de dados. E aí ele contrapõe também a predição e a explicação, que eu acho que é um ponto muito importante aí para sustentar a tese dele, porque a predição seria praticamente uma subversão da ciência estatística como ela vinha se desenvolvendo historicamente, né? Então, ao invés de formular e testar hipóteses, né, para eu poder confirmar as relações alegadas, né, as relações causais entre as variáveis, com o Big Data eu só preciso rastrear e medir os números, que teoricamente gera realmente uma fidelidade aí sem precedentes. E aí ele começa a apontar, os autores começam a apontar as primeiras limitações do Big Data como um novo conhecimento social, né? Então, embora eles reconheçam que existe sim uma nova epistemologia, né, que eles estão moldando, o Big Data está moldando sim uma nova epistemologia, mas, por outro lado, tem limitações importantes, né, para formar realmente um corpo de conhecimento amplo, assim. E a primeira delas é que a gente está trabalhando com entes privados. Esses entes privados, eles coletam esses dados para lucrar. Né? Então, a principal questão aqui é ter vantagem competitiva. Por que eu iria abrir mão da minha vantagem competitiva, né? Compartilhando a minha base de dados? E nisso também, disso decorre... Pode falar. Não, só reforçar isso, que eu acho que aqui tem vários pontos assim, que eu acho que a gente precisa prestar atenção no argumento deles aqui, que eu concordo plenamente com eles. O primeiro deles, que quantificação social está ligada à produção de um novo tipo de conhecimento, né? Esse é um argumento importante deles, né? Um conhecimento sobre o social, e que obviamente, a partir desse conhecimento sobre o social, isso que vai permitir um novo tipo de apropriação, né? E de comodificação, né? Do social. Agora, a primeira coisa a ser dita, esse conhecimento, qual a natureza dele? Primeiro, o social ele se torna mais legível, né? Conhecível, mas não de uma maneira geral, né? Esse conhecimento ele é concentrado, né? Ele é opaco, né? Ou seja, a gente não sabe o que eles sabem, né? E a gente não tem acesso a esse conhecimento. Então, o poder, na verdade, na mão de poucos. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é de que esses números eles não falam por si mesmos, né? Eles não falam diretamente, né? Eles estabelecem meras correlações, é um tipo de conhecimento que não explica nada, né? Não estabelece qualquer relação causal propriamente dita, e isso é visto no discurso interno, né? Ele cita o cara da Wired, né? O editor lá, o Chris Anderson, e tem vários outros que a gente leu, inclusive alguns no curso da pós semestre passado, que vê nisso, na verdade, assim, esse conhecimento é muito melhor, porque agora não precisa mais
para quê? Né? Para que causalidade? Né? Assim, perda de tempo, né? Basta correlações, né? Isso é suficiente para lidar com o social, etc, etc. Mas aí eles questionam isso, né? Esse é um ponto também importante sobre a natureza, né? O limite mesmo desse tipo de conhecimento. Só que tem um ponto aqui que eu perguntaria para vocês, assim, que eu tenho minhas dúvidas, né? Que é quando eles dizem que a natureza do conhecimento de máquina, né? Do machine learning, que ela seria necessariamente opaca, né? Ou seja, uma opacidade que é intrínseca a esse tipo de conhecimento. E aí eu fico perguntando, será que não há nenhuma possibilidade de transparência aqui? Né? Ou pelo menos algum grau, algum tipo de transparência? Né? Isso me remete à discussão que existe hoje sobre o chamado direito à explicação, né? Que é discutido, que é justamente o direito que o cidadão, as pessoas em geral, que são afetadas por esses conhecimentos de máquina, que elas teriam de questionar na justiça o porquê, por exemplo, de onde veio aquela decisão, o que fundamentou aquela discriminação, aquela escolha, né, aquilo que foi feito, etc. E a dificuldade, a Rani mencionou isso, né, de que nem os próprios engenheiros são capazes de explicar diretamente o que aconteceu. Só que essa noção de que eu não posso explicar no mesmo sentido que eu explico uma escolha que eu faço e que eu tenho razões para ela, conscientes. Mas em outros sentidos é possível, sim, algum grau de explicação. Tem as chamadas explicações de segunda ordem, por exemplo. Eu posso não explicar exatamente o seu caso, por que foi decidido assim, porque isso depende de um conjunto de correlação de dados que não é possível remontar. Mas eu posso explicar quais são os processos, os protocolos, né, os procedimentos seguidos pela máquina para chegar àquela decisão. Não sei se está entendendo. Eu não posso explicar exatamente por que foi decidido assim, mas eu posso explicar como, né, a máquina procede na realização das suas decisões. Né? Então, tem uma explicação de segunda ordem. E tem outras coisas. Né? Então, simplesmente dizer que é opaco, eu acho que é reduzir a complexidade da questão. Tem uma opacidade, sim, que eu concordo, mas algum tipo de opacidade em algum grau existe em qualquer decisão, em qualquer escolha, mesmo humana. Né? Ou você acha que escolhas e decisões humanas são plenamente transparentes? Obviamente que não. Mas isso não quer dizer que elas são totalmente opacas. Né? Eu acho que a mesma coisa a gente pode pensar em relação a máquinas. A gente vai ter diferentes formas de opacidade e possibilidades também de transparência. Né? Eu não gosto muito dessa ideia de simplesmente dizer é necessariamente opaco, como se nada pudesse ser feito em relação a isso. Né? Enfim, é só um incômodo meu em relação a essa frase especificamente do texto que eles dizem isso. Né? Eu só consigo visualizar isso em questões relacionadas a crédito, né? Porque eu não tenho muito contato com outras decisões e principalmente que ele cita muitos exemplos americanos, né? Onde isso acontece muito, assim, dessa aprovação de crédito muito subjetiva. Mas eu acho que o mínimo que deveria existir é uma lógica, pelo menos, que desse que fosse reversível. Então, por exemplo, sei lá, o meu nome, eu tenho score baixo no Serasa, não dá para apurar 100% tudo que construiu aquele score baixo, mas se eu pagar x, ou se eu fizer, ou por exemplo, se eu souber que eu preciso pagar todas as minhas contas, sei lá, de casa, né, ou sei lá, eu preciso receber um x de renda, eu vou conseguir reverter essa situação. A questão é que é tratado tudo como se fosse muito irreversível, né? Então, acho que... E tem casos mais dramáticos do que a concessão de crédito. Né? Tem o caso do Compass, por exemplo, aquele programa para determinar a probabilidade de reincidência de uma pessoa reincidir, né, em um crime. Isso era um fator de determinação da pena. E eu fico pensando, bom, se fosse eu, né, vamos supor que o Compass dissesse que eu tenho uma alta probabilidade de reincidência. Vou dizer, mas de onde vocês tiraram isso? Baseado em quê? Isso vai representar um acréscimo na minha pena? Que absurdo é isso? De onde vocês tiraram essa probabilidade de reincidência? Cadê a transparência disso? Olha que loucura. Né? Eu acho que também um outro aspecto, isso acho que o Marco comentou na nossa primeira reunião, que é a questão da limitação da autonomia, né? Porque aí até que ponto o nosso consenso é nosso, né? Até que ponto as nossas tomadas de decisão são nossas. Porque o que o Big Data faz é que mesmo quando a gente pensa que está exercendo escolhas, a gente está exercendo dentro de uma moldura de opções que já está desenhada para a gente, né? Então, assim, a gente já foi lido, interpretado por aqueles algoritmos para escolher dentro daquilo que ele permite que a gente tenha como opção, né? Então,
Eu acho que é uma discussão também sobre o futuro do consenso e da decidibilidade, né? da agência humana, enfim. E outro ponto que ele traz também é a gamificação da vida, que é o fato de que todos nós viramos personas de dados, né? Ou dublês de dados. Isso a gente viu também em outro semestre no texto do David Lyon, né? Então, em alguma medida, nós acostumamos a sermos vistos como os nossos dados, como os nossos documentos, como os nossos perfis de redes sociais, que eles têm uma existência quase que autônoma nossa. E aí, né, o problema é isso que o Marco falou, assim, é o poder desses algoritmos de determinar quem que é mandado para a cadeia, quem recebe um preço mais favorável na aquisição de um imóvel. Então, assim, existe um espaço de incerteza, e é nesse espaço de incerteza que o poder algorítmico se consolida, né? Porque existe essa esfera, esse vão aí, onde há um panoptismo ali em ação, que você não sabe exatamente quem está te observando e sobre quais critérios, e onde fica muito difícil reverter as decisões que, ao mesmo tempo, estão cercadas de uma aura de confiabilidade, né? Então, a mesma aura de confiabilidade numérica que você tinha lá no século XIX, você tem agora nesse poder social dos algoritmos, né? Como se eles fossem, como se eles tivessem uma aura de neutralidade, né? Isso é Luciana Parisi, né? Que fala no Contagious Architecture, que ela fala isso, que existe essa aura de confiabilidade no próprio termo algoritmo, né? Que é como se ele operasse dentro de uma racionalidade numérica que é muito melhor do que a racionalidade humana, né? Que existe uma confiabilidade intrínseca ali. Só reforçar o trabalho dessa Luciana Parisi, uma italiana, muito bom. Assim, esse livro que você falou dela eu não conheço, não, mas eu li outros artigos dela sobre redes sociais, muito interessante. Não, ele está na biblioteca do SIGA. Esse que você falou? Mas esse eu não li, eu li outros artigos da Luciana Parisi. A gente chegou a ler artigos dela no grupo há mais tempo atrás, eu acho uma pesquisadora muito interessante. Esse livro está lá. E aí ele fala do mundo, né? Qual é o mundo que vai resultar da quantificação social. Então, essa rotinização dos dispositivos de monitoramento. E aí ele fala de uma realidade que eu ainda não vi muito por aqui, ou talvez eu não esteja lembrando, que é uma premiação por aceitar ser monitorado, né? Então, assim, a gente tem algum nível, né? Alguma premiação por ligar um certo aplicativo a outro, por integrar seus dados de uma base a outra, né? E isso tende a aumentar. Cada vez mais a gente vai ser mais premiado por aceitar certos tipos de monitoramento. E outra coisa também são esses devices que a gente tem em casa hoje em dia, né? Que é a Alexa, Siri, essas coisas que eles vão ligando todos os nossos aparelhos e todos eles passam também a coletar dados. Então, é uma coisa louca, assim, tipo, a sua geladeira, né? Claro que ela tem que ser uma puta geladeira, mas ela vai estar coletando os seus dados ali sobre, sei lá, a quantidade de vezes que você abre a geladeira, a quantidade que você come. Enfim, você vai comprar um remédio na Araújo, você está transformando, né? Eles estão coletando dados de saúde seus. Então, isso mostra também uma coisa, eu achei um ponto muito importante, que os inputs humanos, a gente é só um apenso, né? A gente é só uma parte desse território que o colonialismo de dados quer anexar. Então, em breve, as comunicações entre máquinas elas vão ser mais relevantes, né? Elas vão ter muita autonomia, porque o humano ele não se comunica de maneira contínua, né? A gente, ou com todas as pessoas simultaneamente, como um computador ou como um device qualquer pode operar nesse sentido de transmissão de dados. Então, eu fiquei um pouco assustado com essa perspectiva, né? De que futuramente os dados podem criar esse espaço onde os humanos são a minoria na comunicação, né? Pelo menos nesse tipo de comunicação que gera dados de interesse comercial, né? Esse negócio da internet, a chamada internet das coisas, né? Isso é realmente uma revolução que a gente ainda está engatinhando para entender todos os impactos que isso vai trazer. E realmente é um cenário distópico desses que a gente não, assim, essa sensação de que a comunicação humana, o Floridi explora isso, aliás, no começo do livro dele, A Quarta Revolução, né? É um cenário no qual, no final das contas, as máquinas elas vão ser responsáveis elas já são responsáveis pela maior parte da comunicação no mundo, disparado, mas vai, no final das contas, o tempo inteiro são máquinas dialogando entre si que vão ditar e conformar os nossos ambientes.
Só um comentário, assim, nesse texto eles fazem referência a Antoinette Rouvois, né, o trabalho dela sobre o behaviorismo de dados, que eu acho muito interessante. Eles citam errado o nome dela, inclusive, Annette, né, Rouvois, não é Annette, né, Antoinette. Um outro ponto, assim, desse que você passou por eles, né, que eu acho muito interessante para entender as estratégias usadas nessa extração de dados, uma delas é a gamificação, né, a estratégia da gamificação. E essa é impressionante como que as pessoas caem como patinho nisso, né? É ridículo, né? Oferecem aqueles quiz, assim, que no final vai falar com qual, sei lá, ator americano você se identifica, sei lá, você é fulano de tal, né? Aí você vai, para entrar numa brincadeirinha boba dessa, as pessoas falam várias características extremamente pessoais, assim, para esses aplicativos e tal, né? É uma maneira, assim, eu fico imaginando um cara que bola isso e fica pensando assim, mas não é possível que os caras vão ser tão otários para cair nisso, né? Mas aí dá certo, né? Enfim, é impressionante. E o outro ponto aqui que eu acho importante é entender essa diferença que o texto aponta para ela entre uma espécie de singularização, né, e uma verdadeira personalização. Aqui o livro o tempo inteiro ele vai questionar essa palavra personalização como parte de uma espécie de ideologia dessa dataficação. E acho que eles estão cobertos de razão. A gente usa essa palavra, personalizar a informação, mas no final das contas não se trata exatamente de levar a sério e ser sensível às características pessoais. Se trata de construir o que eles chamam aqui esses duplos digitais, né? Esses duplos que nada mais é uma espécie de avatar, assim, né? Que é construído, né? Um duplo. E esse duplo, ele é um novo objeto, assim, que vai ser um nó de um conjunto de informações, e de maneira nenhuma ele se propõe a ser propriamente uma personalização, né? Ele é uma mera singularização de dados, né? Com fins muito específicos, né? Então, acho que é preciso desconstruir esse discurso, que é o discurso oficial, na verdade, das plataformas, de que a coleta dos dados é necessária para a entrega de serviços personalizados, porque esse é o discurso, né? Como se no final das contas fosse vantajoso para os próprios usuários, ou seja, porque é por causa disso que vocês vão receber uma espécie de terno feito sob medida, vamos dizer assim. Você quer um terno sob medida, então a gente vai ter que tirar suas medidas, né? É mais ou menos isso. Enfim, então eu vou precisar coletar seus dados para te entregar informação personalizada. Só que essa imagem precisa ser desconstruída para começar, porque não há consentimento, não há diálogo algum, não é uma relação na qual você deliberadamente aceita entregar certas informações para receber certo serviço. É uma espécie de extorsão, né? É uma tomada, né, forçada, né, de um conjunto de informações, a entrega de serviços que nem são tão personalizados, nem são tão customizados assim. Enfim, é um negócio, na melhor das hipóteses, é um mau negócio, né? Se é que a gente pode chamar isso de um negócio, porque negócio pressupõe vontade, né? Mas, enfim, pode falar, então. Marco. Eu acho que verdade, um exemplo que eu dei de outras vezes é a questão do espaço de e-mail, né? Como que a gente trocou tanto, assim, inicialmente, né, antes de existirem outras técnicas mais avançadas, a gente trocou dados muito importantes nossos por uma coisa idiota como espaço de e-mail, né? Então, por aí a gente vê. O Igor ia falar alguma coisa? Igor? Eu até coloquei, mas enfim, na verdade o que acontece não é tanto uma personalização, mas mais uma subjetivação, né? Não é o produto que está sendo transformado para ficar mais parecido com as pessoas. É mais a pessoa que está sendo transformada para ficar mais suscetível a consumir aquele produto. Então, não é um terno que está sendo feito sob medida para você, é você que está sendo conduzido a ficar sob medida para comprar aquele terno. Essa é uma lógica. Essa é uma lógica, Igor, que desde de Frankfurt, né, já é muito claro quando pensava a indústria, enfim, a indústria cultural, né? Ou seja, não é que a indústria cultural produz obras que atendem ao gosto do público, né? Ela formata, né, digamos assim, um público para consumo de entretenimento, né? No final das contas, mais do que produzir produtos, ela produz um público, né? Aliás, as duas coisas andam sempre juntas nessa lógica do consumo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eles estão produzindo também certos produtos e serviços, mas mais que
tudo eles estão produzindo um consumidor para isso, né? Esse consumidor é produzido, ele não é espontâneo, né? Essa é uma questão que eu acho importante da gente lembrar. Mas isso, os frankfurtianos ensinaram muito bem, isso eu acho genial. Mas diga, Rani. Não, e não é à toa que essas tecnologias são chamadas de smart, né? Mas elas usam a inteligência delas para elas, né? Elas são espertonas, né? Então, não inteligentes, mas espertonas, assim. Aliás, o termo smart eu acho ridículo. Em vez de wise, né, seria o sábio, né, é o smart. Smart tem vários sentidos, pode ser inteligente também, mas tem até a gíria, né, smart ass, né, tipo espertalhão, né, os caras são espertalhão, né, tipo, que leva vantagem. Pois é, acho que é muito mais por aí. Bom, e aí, por fim, ele opera uma discussão ali breve, né, sobre essa questão da agência humana, né, que mesmo nas ciências sociais não há um consenso sobre o papel da agência humana na nossa compreensão do mundo social, mas que ele nota ali um movimento interessante da busca da ciência para compreender e sistematizar essas distorções que a datificação causa no mundo, né? E então, assim, que a gente precisa refletir sobre questões como a justiça algorítmica, as injustiças, né, produzidas, a governança por proxy. Então, eles trazem alguns pontos que a gente precisa de reflexão mesmo para que haja uma criação de uma ética, né, nesse campo. E assim, que a gente possa traçar esse caminho ético, ele precisa ser traçado também como uma forma de resistência, tal qual houve a resistência às violências daquele capitalismo industrial. É necessário traçar uma ética que permita que a gente resista às violências desse capitalismo, né, dessa violência que o colonialismo de dados aplica aos indivíduos e ao mundo social onde a gente está inserido agora. É isso. Sobre esse final do texto, acho que tem uma colocação muito importante que eles fazem, né? Primeiro, mostrar como que há uma fusão hoje dessa engenharia de software, né, com teoria social e com uma espécie de projeto de construção social. Isso é feito de uma maneira, nem sempre, na maior parte das vezes, isso não é feito conscientemente, né, explicitamente, mas no fundo, o que a gente vê no discurso dessas plataformas não é apenas a construção de um ambiente, de um software ou de um aplicativo, é um projeto mesmo da construção de um espaço social, é um projeto de construção social, né, uma engenharia social, para usar o termo que se usava, né, no realismo jurídico. Isso aqui, acho que a pergunta final que eles colocam nesse capítulo é muito importante, né? Qual que vai ser o papel da ciência social nesse momento, né? Ou seja, de que maneira a ciência social pode não só descrever melhor esse projeto que está sendo consciente ou inconscientemente que está avançando, e como fazer uma crítica clara, formular claramente, né, uma perspectiva crítica para esse projeto de construção social. E no finalzinho do capítulo, tem um conjunto de questões que eles deixam, né, que eu queria voltar, né, chamar atenção para essas questões. A primeira delas é a ideia de que, olha, esse novo colonialismo de dados está produzindo e aprofundando formas de desigualdade social, né, ainda mais intensas do que aquelas do capitalismo industrial ou das formas pretéritas aí do capitalismo, né? Então, uma agressão a direitos num sentido ainda mais radical do que foi as outras fases do capitalismo, né? Então, num certo sentido, atinge o direito uma espécie de injustiça metapolítica, como eles dizem aqui, faz lembrar a frase da Hannah Arendt, né, da luta, né, por direito a ter direitos, né? Então, parece que a própria possibilidade de ter direitos é que está sendo minada, né? A gente vai ver isso mais no próximo capítulo, vai falar da autonomia, que eu acho que eles já estão encaminhando, né, para o tema do próximo capítulo. Mas uma questão que fica aqui no finalzinho do texto é justamente essa, de que esse problema requer mais do que simplesmente uma descrição sociológica, né, uma compreensão dessa sociedade que está sendo construída, requer um aprofundamento filosófico, né? Esse é o ponto, né, que leva eles a discutir a liberdade, a autonomia, o sujeito, né, o self, né, que são problemas éticos, né, problemas de filosofia, propriamente ditos. E eles têm toda a razão, de fato. Eu acho que, digamos assim, o grau, né, de profundidade desses problemas nos leva, inevitavelmente, a enfrentar questões filosóficas, né? E tem uma pergunta ética fundamental que é colocada aqui no final,
quando eles falam sobre a responsabilidade, né, que assume aquelas pessoas que detêm um conhecimento tão grande, capaz de influenciar de uma maneira tão decisiva a vida das pessoas, né, de populações inteiras, né? E aí a pergunta que eu acho eticamente interessante é essa, né? Será que nós devemos usar esse tipo de conhecimento, né? Será que ele deve mesmo ser, inclusive, obtido esse tipo de conhecimento? É desejável, essa é uma pergunta ética curiosa, né? É desejável que nós saibamos tudo sobre nós mesmos, né? Essa é uma pergunta meio assim, incômoda, né? Será que realmente a gente deve saber tudo sobre nós? Por que essa é uma pergunta curiosa, né? Porque a partir do momento que a gente sabe tudo sobre nós mesmos, as possibilidades de nós nos manipularmos de uma maneira que nós mesmos não podemos fazer frente a essa manipulação, se apresenta, né? Ou seja, a partir do momento que esse conhecimento social é obtido, a possibilidade do social ser manipulado vem junto com o conhecimento. Tem uma coisa, aliás, na aquisição do conhecimento, que parece que os antigos já sabiam bem, né? Que é um caráter meio ambíguo do conhecimento. O conhecimento traz junto consigo uma espécie de risco que aquele que conhece é incapaz de controlar necessariamente. É uma faca de dois gumes. É uma leitura tradicional feita, por exemplo, do Gênesis, né, da Bíblia, né, do mito lá de Adão e Eva, né, justamente essa, né, de que ao comer o fruto proibido, né, o fruto do conhecimento, eles são expulsos do paraíso. E essa expulsão do paraíso é interpretado como aquisição desse conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, né? E a partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado, você não é mais ingênuo, né? Você não é mais inocente, o paraíso é uma espécie de estado de inocência, né? No qual não há certo e errado, não há bem nem mal, não há pecado, né? A partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado, o pecado vem junto com isso, percebam? A partir desse momento você não tem como agir sem ser responsável pelo que você está fazendo, porque você não pode mais fingir que não sabe, perceba? Então, o conhecimento, ele desde sempre traz esse caráter meio perigoso, vamos dizer assim, é um fruto proibido, né? Um negócio perigoso, se você come dele, não tem volta, você não pode mais voltar ao estado de inocência que você perdeu. Adão e Eva nunca mais vão voltar ao paraíso, né? Não vão ser mais inocentes, a gente não perde a inocência, essa é uma coisa curiosa. Aliás, a gente perde a inocência, mas depois a gente não volta mais a ela. Né? É uma ida sem volta, né? O conhecimento tem essa dimensão um tanto curiosa, assim, né? Uma vez adquirido, aquilo é um perigo, né? E eu acho que o conhecimento sobre o social, sobre nós mesmos, é um conhecimento extremamente perigoso. Porque a pergunta é, tudo bem, a gente quer conhecer quem somos nós, mas o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Quais são os riscos que isso traz? Quais são as responsabilidades que isso comporta, né? Então, no final das contas, parece que dá vontade de ser meio obscurantista, né? Ou seja, é melhor nem saber, né? É melhor nem buscar esse tipo de conhecimento, né? Enfim, mas eu não sei se essa seria a minha resposta para o problema, mas a verdade é que a gente está conhecendo demais sobre nós mesmos e isso está trazendo uma série de riscos, né? Que até então não existiam. Né? Diga. Não, só fazer um comentário, né? Porque esse é um argumento que eu vejo quando se explora a ideia de alteração genética, e dizem geralmente que agora haveria um culpado, né? Seja uma empresa, o Estado, para dessas alterações, né? Eu ser assim, não tenho culpado, né? Tem uma falha aqui, não tem um problema. Mas se é alterado por uma empresa, né? Não, tem um livro muito bom sobre isso que você está falando, que eu indico para todo mundo, fininho o livro daquele Sandel, né? Chama Contra a Perfeição. E o argumento dele é justamente esse, né? Ou seja, de que até enquanto a nossa constituição genética era fruto de uma loteria, né, genética, ninguém era responsável por aquilo que somos, né? Ninguém era o projetor de nós, né, digamos assim. Aquilo era uma espécie de acaso, uma loteria. A partir do momento que você passa a querer projetar seus filhos, né, ou seja, assumir as características que você quer e influenciar o processo, né, de conformação genética dele, etc., é como se isso mudasse radicalmente a relação de responsabilidade, né, e a dimensão ética com esses novos seres que vão ser planejados, né, vão ser produzidos por você. Então, os pais passam a ter em relação aos filhos um tipo de relação completamente diferente, né, como projetores, né. E o argumento do Sandel é que essa posição não seria eticamente
defensável, né, legítima, né? Então, no final das contas, por isso que o livro chama Contra a Perfeição, perceba? A gente tem que, de uma certa maneira, seria eticamente justificado a gente não querer produzir seres perfeitos. Olha que coisa curiosa, né? Enfim, mas eu acho que é um bom argumento. A decisão por não alterar é uma responsabilidade. Também a decisão por não saber, podendo saber... Eu concordo. Ele discute isso, porque uma coisa é, os pais do século XIX não existia a tecnologia, a engenharia genética, então essa questão simplesmente não se colocava. A partir do momento que ela se coloca, o não fazer é uma omissão que precisa ser justificada, né? Eu concordo com você, antes não precisava, ninguém precisava justificar o não planejamento genético dos filhos no século XIX, né? Hoje precisa. Mas ainda assim, dada as implicações do planejamento futuro, a posição, no partir do momento que é possível alterar geneticamente os filhos, ele argumenta contra a perfeição, ou seja, contra os pais assumirem o lugar dos progetores, né? Mas, enfim, ele só precisa argumentar isso porque é possível a engenharia genética hoje. Não, eu estudo especificamente esse aspecto, né, de manipulação da... Então, mas eu acho interessante. Sim, assim, mas é porque muitas vezes os argumentos eles estão imiscuídos aí em alguns pressupostos racistas na sua base, por exemplo. Então, tipo, não vamos utilizar a engenharia genética porque ela é eugenista e tudo mais. Sim, ela nasceu num contexto eugenista e tudo mais. Mas não quer dizer que, por exemplo, essa argumentação, se a gente for permitir que as pessoas escolham, inclusive a aparência dos filhos, necessariamente só vai ter filho loiro do olho azul. É a coisa que eu mais ouço quando eu discuto isso com os alunos na matéria de teoria geral do direito privado. Aí eu falo para eles, o que isso está dizendo sobre você, enunciante, assim, declarante dessa fala, né? Que necessariamente todas as pessoas vão optar por um modelo, por um padrão de beleza, que é um padrão social, né? Porque na prática não é bem assim que acontece. Eu fiz entrevista, eu estou escrevendo um artigo com uma pessoa que estava atrás ela é lésbica, ela sozinha decidiu que estava na hora de ter filho, queria ter filho, era um sonho dela, e ela é negra. E ela teve extrema dificuldade de encontrar doador de sêmen negro. E ela queria que o doador fosse negro, porque ela não queria que o filho dela fosse branco. Ela não queria passar por situações racistas na rua, de, por exemplo, acharem que o filho dela não seria filho dela, que ela seria babá dele. Então, assim, a gente vê que na prática essas subjetivações elas são muito complexas, assim, né? Às vezes eu acho os argumentos do Sandel bem rasinhos. Não, concordo, assim, eu acho que é muito mais complexo e tal, mas não deixa de ser interessante esse aspecto do que fazer com conhecimento. Eu acho que esse é o ponto central aqui, né? O simples fato de ter um conhecimento não significa que a gente deva usá-lo, né? Essa é uma outra questão, né? Que isso seja eticamente o melhor a ser feito, né? Ou seja, que é o que a gente deva fazer, né? Eu acho que em relação a essa possibilidade de levantar e de ter esse conhecimento sobre o social, é uma boa pergunta, o que fazer com esse conhecimento social, né? Será que vale a pena, né, produzir esse tipo de conhecimento, né? O que me incomoda muitas vezes, nesse tipo, e que talvez valha também para o debate sobre Big Data, né, e datificação, é que muitas vezes essas decisões sobre o que fazer, o que não fazer, elas não estão democratizadas, tão longe de ser democratizadas, são decisões corporativas, né? É basicamente o que o texto está falando mesmo em termos de concentração mesmo de poder. Então, não é como se fossem tecnologias acessíveis, que fosse um debate público sobre a dimensão, o alcance, o que a gente admite como sociedade, para que o nosso próprio conceito de humanidade possa responder a essas modificações possíveis, né? Porque se a gente admite que a dimensão genética é de algum modo constitutivo de nós, né? Como que isso vai ficar abrangido pelas pessoas? Como que as pessoas vão lidar com essa informação? Tem mulheres que precisam ter filhos biológicos para ter relações com aquele novo marido.
Então, veja bem, assim, Laís, tem uma pessoas... coisa, tem algo nesse conhecimento social que está sendo produzido que dá a impressão de que ele é indesejável. Essa que é a questão. Por dois motivos. Porque o fato dele ser concentrado e apropriado por grandes corporações privadas consegue ser menos ruim, né, consegue ser melhor em algum sentido, do que se ele fosse totalmente transparente e socialmente acessível. Você já imaginou você ter acesso a toda a informação que a Google tem, que o Facebook tem, que o WhatsApp tem, todas as mensagens que dizem respeito a você, que você mandou, ou que dizem respeito a você, ou que seus amigos falaram de você? Você já pensou ter acesso a isso? Você acha que isso é bom? Eu acho, assim, primeiro tem um chilling effect, né? Ou seja, ninguém vai falar mais nada, né? Porque sabendo que todo mundo vai ter acesso a isso. Mas ainda que isso não aconteça, imaginando que todo mundo continue com seu comportamento, eu não acho que isso é um saber sobre nós mesmos, sobre o social, que deve ser acessível. E menos ainda opaco e na mão de poucos, simplesmente não deve ser produzido. Né? Assim, me dá uma impressão de que tem algo de indesejável nesse conhecimento. Né? Não sei se está entendendo a natureza desse conhecimento. Né? Mas, enfim, é uma suspeita, né? A gente pode... É um tema que eu acho polêmico, assim, porque tem usos que são... que eles vão no próximo capítulo falar do uso médico, por exemplo, né? Uso para enfrentamento da pandemia. Né? Tem várias possibilidades que a gente pode imaginar que parecem legítimas, mas aí tem que ver o preço que a gente paga por essas possibilidades, né? Bom, eu vou... O Samuel, né, que vai apresentar o capítulo 5, a gente tem pouco tempo hoje, mas qualquer coisa a gente termina no último encontro, né? Mas vamos começar, então, a discutir o capítulo 5. Você quer... Pode Perfeito. falar, então. Eu vou tentar ser mais sucinto, só fazer alguns apontamentos, trazer as principais discussões, e assim como a Rani falou, fiquem à vontade, por gentileza, para interromper e fazer os comentários e colocações enquanto eu estiver falando do capítulo e não necessariamente depois. Bom, o capítulo é intitulado Data and the Threat to Human Autonomy, então, os dados e a ameaça à autonomia humana. E a questão que vai basicamente orientar a discussão do capítulo é trazida logo na primeira frase, o que significa ser humano, isso o que significa se permanecer distintamente humano no século XXI. E antes de iniciar o capítulo, os autores trazem duas citações, uma delas de um motorista de caminhão dos Estados Unidos que critica o fato que critica o uso de tecnologias de vigilância, vamos usar esse termo mais genérico, assim como eles também usam, no trabalho, para poder indicar níveis de atenção, enfim, para poder meio que, de certa forma, controlar o status, quase o status biológico, basicamente, do caminhoneiro. E traz também uma citação do Alan Wood, que basicamente diz que a maior falha que nós poderíamos ter na discussão sobre autonomia é perdermos a capacidade de conceber, de ter a noção do que seria ser autônomo, do que seria ter liberdade. E a partir dessas duas perspectivas que o Mejias e o Cowdery vão trabalhar nesse capítulo, discutindo como que o colonialismo de dados ele vai afetar o que a gente entende por autonomia, como que a nossa autonomia e a nossa liberdade são minadas pelo uso ou pela extração incessante desses nossos dados. Então, por mais que ele traga duas citações que dizem respeito ao contexto norte-americano, logo no começo do capítulo, eles fazem questão de ressaltar que a violência que o colonialismo de dados representa para a autonomia e para a liberdade, ela está em todo lugar. Ele fala, inclusive, do Childish Gambino, numa música This is America, mas ele aponta que, na realidade, essa violência perpetrada pelo colonialismo de dados, ela é global, ela opera em onde quer que haja o colonialismo de dados. E ele fala que é precisamente esse o foco do capítulo, discutir como que essa violência vai afetar ou não a autonomia humana e como que a autonomia pode ser enxergada como um valor mínimo que vai impedir uma extração ou uma colonização completa da vida humana. E, bom, ele começa apontando que existe já, desde sempre, uma longa história de vigilância no local de trabalho e que isso afeta desproporcionalmente trabalhos low-paid jobs, trabalhos de baixa remuneração. E, então, a partir disso, também ele discute que
a gente tem duas questões relativas à autonomia, eles voltam nisso depois, mas que seria, primeiro, que o colonialismo de dados ele afeta a autonomia humana de uma maneira geral, mas que ele afeta desproporcionalmente certas comunidades ou certas populações que são mais atingidas por isso. E até mesmo o David Leon trabalha bastante isso quando ele fala da questão da vigilância, como que comunidades historicamente marginalizadas são mais suscetíveis à vigilância e sofrem mais violência com a prática de vigilância. E logo no final do primeiro tópico, indo para o final do primeiro tópico, na realidade, os autores questionam se conceitos filosóficos como autonomia podem nos ajudar a entender o que está acontecendo de errado, esse é o termo que eles usam, quando a gente pensa nessa extração maciça de dados e como que isso está afetando a nossa própria liberdade e a própria construção do nosso ser e as implicações que isso traz para a nossa vida enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E aí eles vão trabalhar um pouco com a noção de autonomia como autodeterminação, a capacidade de agir de acordo com seus próprios desejos e ações. E também eles destacam que é importante a gente ter uma noção não da autonomia como uma visão agressivamente individualística de autogoverno, mas sim como uma integridade que é socialmente fundamentada. E aí os autores se valem da noção de Hegel, de autonomia, para poder discutir como que, na realidade, a gente precisa dos demais, dos outros, para poder se reconhecer a si mesmo como um ser autônomo. E eles deixam isso bem claro, que eles vão focar menos nas interpretações e nas extensões do conceito de autonomia e mais na ideia central do conceito de autonomia, que seria o mínimo de integridade do self, do ser, ou os limites sem os quais o ser não poderia ser considerado como um ente distinto ou como um ente autônomo. Só um comentário aqui, hein, Samuel, sobre isso, está fazendo um ótimo resumo aí. É interessante essa volta que eles fazem ao Hegel, né, justamente para retomar essa concepção dele de constituição do sujeito, a teoria do reconhecimento, né, basicamente, que é retomada. E o ponto central é justamente essa, que o Hegel teria sido o primeiro a detectar que, de alguma maneira, a constituição de si ela passa pelo outro, né? Ela passa, de alguma maneira, com um jogo social, né? Tem uma dimensão social na constituição de si, e é isso que eles querem especificamente, né, trazer aqui à baila, né? E tem um trabalho, aqui nesse capítulo, de uma maneira geral, depois eu posso tentar explicar melhor, mas eu fiquei com uma certa resistência a concordar com eles, quando eles falam nesse mínimo de integridade do sujeito que deve ser preservada, que deve ser mantida, porque a impressão que eu tenho é que eles estão adotando uma posição um tanto essencialista, ou seja, como se existisse uma espécie de inner, né, assim, core, né, uma coisa bem lá no fundo de nós mesmos que nos define, que é a nossa essência e que precisa ser preservada, né? E eu tendo a achar assim, essa uma má perspectiva para a gente tratar o problema da privacidade ou tratar o problema do sujeito. Eu, inclusive, tenho no semestre, ano passado, na pós-graduação, retrasado, na pós-graduação, ofereci uma disciplina na pós que a gente discutiu os novos teóricos de Frankfurt, da chamada quarta geração de Frankfurt, e tem uma que tem um trabalho muito interessante, a Rael Yeg, um livro chamado Alienação, e ela parte justamente do Hegel, né, faz toda uma reconstrução da noção de alienação na teoria crítica, né, a partir de Marx, não sei o quê, e ela defende, né, uma nova concepção, porque quando a gente fala em alienação, a ideia que vem é um sujeito que, de alguma maneira, ele perde, né, algo que seria essencial a ele, né, ele se dessubjetiva, ele se aliena, né, de certa maneira. Portanto, a preservação desse sujeito naquilo que ele tem de essencial seria a estratégia para frear o processo de alienação. E o argumento dela é completamente diferente. Ela vai dizer que não, que a gente tem que pensar a alienação como uma espécie de processo no qual o que se perde não é uma característica ou essencial, né, inata. O que se perde é uma espécie de capacidade de conduzir um determinado processo de constituição de si, de produção de si, né? Então, de certa maneira, o problema é quando esse processo ele é distorcido, ele é corrompido de uma maneira tal que a produção subjetiva acontece de uma maneira tal que, de alguma forma, o sujeito ele vai se alienando, não porque ele perde algo essencial, mas porque ele é incapaz
de assumir algumas, né, das rédeas desse processo de constituição subjetiva. Não quer dizer que a gente é senhor completo da nossa produção, enquanto self, né, enquanto um eu, etc., mas quer dizer que quando esse processo ele se corrompe de uma maneira tal, é como se a gente fosse completamente alienado desse processo. Então, acho que aqui é muito mais interessante a gente pensar em termos de processos do que de características inatas e que estão no fundo de nós mesmos, que nos definem. Eu não acredito, eu sou um Foucaultiano radical nesse ponto, eu não acho que existem natureza humana essencial que está no fundo de nós mesmos e que me define o que eu sou, o que você é, o que nós somos, né? E nem por isso eu acho que não é possível desconstruir o processo de constituição subjetiva, só que isso é um problema que afeta o processo de construção de si e não uma essência que eu tenho de mim mesmo, né? Enfim, que eu carrego. Então, nesse capítulo, eu tive esse incômodo, assim. Inclusive, se eu fizesse uma sugestão para eles, eu diria, olha, é muito interessante vocês partirem do Hegel, porque essa ideia da construção social do sujeito é muito boa, só que eu sugeriria eles incorporarem o trabalho da Rael e Hegel. Eu acho que daria uma sofisticação, assim, a esse ponto deles. Eu concordo completamente com o senhor, e eu tenho um pouco a sensação, ao longo de todo o livro, na realidade, que eles tentam trabalhar temas muito complexos de uma maneira muito sucinta. Se a gente for pensar que o The Cost of Connection tem 350 páginas e o livro da Shoshana Zuboff tem 800, eu acho que eles poderiam ter dado uma esticada em muitos assuntos para poder aprofundar. E talvez não porque eles discordariam dessa posição da construção do self como não só limitada a um núcleo duro, digamos assim, mas talvez quase que por preguiça ou por pressa de apresentar o argumento principal deles. Eu sinto muito isso, inclusive, quando eles discutem a questão da explicabilidade, da machine learning. Então, são pontos que talvez eles poderiam ter tomado mais um tempo para explicar e acabam não fazendo. Inclusive, eu tenho essa sensação com outros pontos que eles trazem ao longo desse capítulo também e que, enfim, eu menciono mais à frente. Eles seguem discutindo, então, falando que essa violação à autonomia e à liberdade elas existem porque, na realidade, relações de poder complexas estão envolvidas no processo de colonialismo de dados. Eles falam, primeiramente, que eles vão simplificar essas relações de poder como surveillance, como vigilância, e logo mais à frente eles falam de uma vigilância baseada em dados, né, a dataveillance. E eles falam que a razão pela qual tanto a vigilância tradicional quanto a dataveillance elas vão entrar em conflito com as noções de liberdade e de autonomia, é porque, enfim, tanto a vigilância tradicional quanto a vigilância atual baseada em dados, elas vão invadir o espaço básico do self, do ser, em nome de um poder externo. E aí, seja o poder corporativo, seja o poder de governo, enfim, é a ideia deles. Eles falam que o espaço do espaço do self, espaço de construção do ser, pode ser entendido como um espaço aberto no qual as experiências de um indivíduo podem... Perdão, eu estou lendo em inglês, tentando traduzir algumas anotações. Isso, ele fala essa questão desse espaço do self como um espaço de construção de experiências e de própria construção do ser em que a pessoa está em contato com ela mesma, longe das interferências externas e longe de fontes de poder externos que poderiam minar o seu próprio desenvolvimento. E eles falam que, a partir dessa compreensão do self, ainda um pouco redutiva, eles vão resgatar algumas ideias nesse capítulo que vão propor ferramentas para desafiar o colonialismo de dados e as ameaças que o colonialismo de dados impõe à autonomia e à liberdade individual. E aí eles fazem uma coisa que é quase um meia-culpa deles, que logo no final desse primeiro tópico eles vão citar um autor fora do Norte Global, que eles vão falar do Henrik Dussel, para falar sobre a substância da pessoa, falando que ela tem que ir além das interferências externas, a pessoa tem que ter a capacidade de se construir para além dessas forças totalitárias externas alheias a ela. Mas é muito interessante porque é basicamente o único ponto em que eles vão usar algum filósofo do sul global para poder discutir isso. Então, parece quase que eles buscaram alguém ou algum conceito só para poder enfiar ali e falar que não, a gente está falando de uma perspectiva decolonial, então vamos usar algum autor que não seja um autor europeu ou norte-americano. Só um comentário aqui sobre isso, né? Eles fazem referência também ao Floride, né? Logo na sequência aqui do texto, no próximo capítulo,
E eu acho que das coisas do Floridio, uma das mais interessantes é justamente a reinterpretação que ele faz da noção de privacidade, né, que é o que eles estão discutindo nesse capítulo. E o argumento central dele é esse, né? Ele apresenta as várias concepções, uma delas é que eles estão criticando aqui, que é essa concepção proprietária, né? Como se nós fôssemos proprietários de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso pensamento, etc., e que a privacidade, né, a defesa da privacidade seria uma defesa de uma espécie de coisas que nos pertencem enquanto propriedades nossas, né, que são nossas. E por isso reivindicar o direito à privacidade seria sempre uma reivindicação negativa, para se proteger contra uma invasão, né, alguém que toma uma coisa que é minha, né? E o Floridio, ele critica essa concepção proprietária e ele defende outra, ele defende uma perspectiva mais positiva, né, que eu acho que é interessante, muito interessante, quer dizer o seguinte, que no final das contas o direito à privacidade tem menos a ver com uma proteção e de uma propriedade, que a gente nem pode assimilar isso à propriedade, uma relação de propriedade, mas tem muito mais a ver com uma capacidade de produção, de constituição de uma determinada identidade de si, assim, uma produção de si. E por isso a extração de dados, né, de certa maneira, ela compromete o sujeito, não porque invade o sujeito, mas porque impede que o sujeito possa construir a si mesmo, né? É um trabalho de autopoiesis. Não sei se está entendendo. Então, o sujeito ele reivindica o direito positivo de constituição de si e não o direito negativo de não ser invadido, né, na sua intimidade, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa é uma inversão interessante que dá à privacidade. Claro, isso é possível a partir da concepção do Floridio, de que somos agora inforges, seres informacionais, os dados não são simplesmente uma coisa dita sobre nós, eles nos constituem, né? Nós somos constituídos por esse conjunto de dados, de certa maneira, e por isso afetar isso, né, interferir nesse processo, né, se apropriar disso de alguma maneira, agir naquilo que seria constitutivo do sujeito, né, num processo de constituição mesmo subjetivo, né? Então, daí a importância da proteção e da reivindicação desse direito, o direito de propriedade, de privacidade, né, nesse sentido, um direito de autoconstituição, né? Eu acho que isso é um bom ponto de partida, né, para a gente pensar o problema. Inclusive, é esse outro ponto que eu acho que os autores pecam por uma omissão, porque quando eles falam de privacidade, eles são muito sucintos novamente. Eu não lembro exatamente de onde Floridio parte para poder chegar nessa concepção de privacidade, mas o Rodotà já falava muito disso nos anos 90, início dos anos 2000, dessa construção positiva da liberdade, da própria autonomia, a partir da defesa da privacidade, que é bem interessante. Mas, seguindo com o que eles ainda trazem nesse primeiro tópico, os autores então vão falar que o capitalismo de dados ele vai buscar absorver a vida humana em sua totalidade. Então, todos os aspectos da vida humana, como eles já trazem alguns outros, como eles já trazem no livro, são capitalizados, por assim dizer, e todas as relações baseadas em dados são transformadas em valor para que possa, enfim, possa gerar lucro. Então, eles falam que no mundo do colonialismo de dados, práticas de tratamento de dados invadem a esfera mínima do ser, ao fazer com que a submissão à vigilância seja quase que um requerimento da vida diária. E é muito interessante a gente ver isso. Esse final de semana eu estava conversando com meu namorado justamente sobre isso, sobre a questão de política de privacidade da Google e como que hoje em dia é impossível você sequer usar um celular, você não consegue usar um smartphone se você não fizer login na sua conta do Google, se for um Android, por exemplo, ou criar uma conta da Apple se você tiver um iPhone. E a gente é quase que compelido diariamente a fazer essas opções. A gente tem que, em algum momento, optar por ceder nossos dados em algum nível, senão a gente está basicamente excluído de vários fatores da vida. É bem interessante isso. E eles trazem e tem uma citação deles que também acho muito interessante, quando eles falam que uma vida continuamente rastreável é uma vida que não tem vida mais, cujo espaço é continuamente invadido e sujeito à extração por um poder externo. Então, eles defendem basicamente que se você está submetido à vigilância constante tal qual ela é, a sua própria vida e a sua própria liberdade de construir quem você é acaba sendo minado.
E depois ele parte para a discussão do Floride sobre os inforgs, que também é bem interessante, mas o professor já trouxe, então vou acabar pulando aqui por questões de tempo. E seguindo, outro ponto interessante que eu notei é quando eles falam que a ameaça e eu já mencionei isso, mas que eles falam que a ameaça que o colonialismo de dados impõe ao mínimo da integridade humana é tanto uma questão universal, porque afeta a todos, e também ela gera novas formas de desigualdade social e econômica entre as pessoas, na medida em que essa extração de dados e o colonialismo de dados vai colocar diferentes pessoas de diferentes contextos sobre diferentes formas de vigilância. Eles fazem uma ressalva novamente na questão do colonialismo, como eles fazem ao longo de todo o livro, falando que, obviamente, existe um mundo de diferenças entre a violência na questão da escravidão e a violência que nós sofremos hoje com a surveillance, com a data surveillance. E, a partir daí, eles passam a discutir especificamente quais são os riscos ou quais são as ameaças que o colonialismo de dados vai impor à autonomia humana. Só um comentário aqui, Samuel, sobre alguns pontos desse capítulo, assim, que você passou por eles. Tá muito bom o seu resumo, assim, então estou evitando de interromper, assim, mas de vez em quando são uns complementos. Primeiro, eu acho muito interessante, ele faz uma referência a vários teóricos da vigilância, né, o David Lyon, o Oscar Gandy, né, esse Mark Andrejevic, né, esses outros que a gente leu, alguns deles no grupo aqui no SIGA no ano passado, né, no início do ano passado. Inclusive, agora finalmente foi confirmada, né, a concessão da minha bolsa do CapSprint, então eu recebi uma bolsa para professor visitante lá no Canadá para ficar no Surveillance, né, Study Center, que é coordenado pelo David Lyon, né, dirigido pelo David Lyon. Então, isso vai ser em setembro agora desse ano, né, se tudo permitir. Agora, felizmente, eu dependo mais do Canadá do que do Brasil, e a campanha de vacinação no Canadá está avançada. As notícias que eu recebo, assim, é outro mundo, né, de que o calendário lá, tem um calendário, né, de vacinação publicamente divulgado, etc. E as notícias são de que eles estão conseguindo antecipar, né, ou seja, eles estão indo mais rápido do que o que foi previsto no calendário. Então, é para lá que eu estou indo. E eles já discutiram no interior da universidade de setembro, que é quando normalmente volta o ano letivo, né, no Canadá, eles vão voltar presencial já em setembro, né, a universidade já decidiu isso. Então, eu vou fugir disso aqui e vou para lá em setembro para tentar viver num ambiente menos tóxico, né? E se tudo der certo, né? Por enquanto, pelo menos já foi concedida a bolsa, então já estou dando andamento a pedido de vista, essas coisas. Mas, bom, então, e uma tese central do Lyon, que é discutida aqui, é justamente a dimensão cultural. O último livro dele, de 2018, é chamado A Cultura da Vigilância, né? E o argumento principal é esse, olha, tradicionalmente, os estudos de vigilância se focalizavam muito o Estado, né? Aquele Estado vigilante, né? Depois, a ideia de uma sociedade vigilante, aí vem a ideia das corporações, né? Uma espécie de vigilância difusa. E agora, né, o argumento central dele é de que a gente vive numa cultura vigilante na qual todos nós somos vigiados e vigilantes, né? Todos nós somos partícipes, agentes dessa cultura da vigilância. Nós não somos simplesmente passivos, objeto a ser vigiado, nós estamos também vigiando uns aos outros, né? E nessa cultura a vigilância não só é naturalizada, ela é uma espécie de forma de vida, né? Um modo de ser contemporâneo, né? Então, assim, eu acho que é um estudo interessante aprofundar essa dimensão, porque a gente fica falando aqui uma crítica da vigilância, etc., mas a gente tem que ter noção que, primeiro, vigilância é uma noção muito variável, né? O que é aceitável ou não, né? Isso varia culturalmente, historicamente, muito, e hoje a gente está numa era na qual praticamente as pessoas não só querem ser vigiadas, mas elas querem vigiar. É uma época de uma espécie de escopofilia, né? Uma vontade, um desejo por ser visto, né? Um exibicionismo por ser visto e por ver, um amor, um voyeurismo, né? Misturado com uma escopofilia, né? Ou seja, um desejo pelo olhar do outro, né? E por ver os outros. Enfim, acho que esse é um traço cultural, mais do que uma estratégia de mercado, isso virou um traço da nossa cultura. E reforça a tese do Polanyi que a gente viu aqui, né? A gente não está só vivendo, a vigilância não é só uma estratégia de um capitalista, né, digamos, para explorar e se apropriar da vida humana, das relações sociais. É também uma cultura, né? A gente vive
um mundo, né, um mundo da vigilância que permite um capitalismo da vigilância, né? Então, acho que as duas coisas andam juntas, né? As formas das relações sociais, né, e as formas de apropriação, né, as formas do capitalismo. Esse, inclusive, um dos pontos principais que o Mejias e o Código vão trazer, justamente discutindo como que nós mesmos temos, usando os termos dele, instalando formas automatizadas de violência dentro dos nossos próprios seres. Como que a gente voluntariamente tem se submetido a esses processos de vigilância e como que na nossa relação com os nossos pares nós também temos operado essa vigilância para com os outros. Nessa exposição constante que a gente tem, principalmente, eles trazem esse ponto, principalmente a partir de 2010, com a explosão das redes sociais e do uso de dispositivos de smart devices. Então, eles trazem justamente isso. Deixa eu ver onde... Deixa eu fazer um comentário só sobre uma passagem, quando eles falam daquela máxima, né, socrática, né, do templo de Delfos, na verdade, do conhece-te a ti mesmo, né? E eles dizem, olha, essa velha máxima ética, né, no final das contas, ela se transformou, né? Ela deixou de ser vamos dizer assim, um princípio filosófico para se transformar num centro, assim, de apropriação, de geração de lucro, né, de riqueza no capitalismo. Isso reforça aquela ideia que eu estava falando para vocês, da pergunta que eu terminei no último capítulo, de será que é desejável que a gente conheça tudo sobre nós mesmos? Né? Então, essa máxima, conhece a ti mesmo, é como se ela fosse ela tivesse nela ali uma armadilha, né? Ou seja, será que é isso mesmo que a gente deve fazer? E mais, se a gente conhece tudo sobre nós mesmos, quem usa esse conhecimento? De que forma esse conhecimento vai se voltar sobre nós mesmos? Né? No final das contas, é uma pergunta curiosa. Parece que era um princípio ético, porque a gente imaginava que isso se voltaria como uma espécie de autoconhecimento, né, para a gente se tornar sábio. No final das contas, isso se volta sobre nós na forma de uma manipulação dirigida por interesses corporativos. Né? Então, assim, é um dilema, né, esse conhecimento. Justamente, eles brincam com a máxima do oráculo de Delfos, falando justamente isso, know thyself through this device, conhece-te a ti mesmo a partir deste dispositivo, ou a gente poderia pensar, às vezes, a partir deste aplicativo. Mas é o que a gente tem visto cada vez mais. Uma discussão que foi mencionada mais cedo é justamente a questão da internet das coisas, e com essa questão de wearable devices, a gente tem visto cada vez mais, né, de smartwatches, de assistentes inteligentes para casa, geladeiras inteligentes. A gente tem até, isso é bem comum no Japão, curiosamente, a gente tem vasos sanitários inteligentes. Então, são quase que literalmente todos os dispositivos que estão à nossa disposição coletando e tratando nossos dados o tempo todo. E, bom, tendo feito essa consideração de que muito do que acontece em termos de vigilância parte de nós mesmos, dessa cultura que a gente tem de vigilância, os autores vão trabalhar um tópico chamado data risk, que são os riscos impostos pelo uso de dados, uma tradução mais livre. E eles falam, e eles começam esse tópico pontuando que quando um poder externo, uma companhia, uma empresa, uma corporação, um governo, vai usar o dado de uma pessoa, muito frequentemente esse uso pode ser contra os interesses das pessoas, e isso claramente vai trazer danos concretos ou danos potenciais para o sujeito e para o controle que esse sujeito tem na sua esfera de ação. E esses danos, segundo os autores, podem ser considerados em vários níveis, que é o que eles vão buscar trabalhar nesse tópico. Eles falam que não existe nenhuma razão para a gente presumir que, principalmente, uma empresa vai fazer um uso ético dos dados, vai tentar buscar um tratamento desses dados que seja em conformidade com o interesse do sujeito dos dados, a não ser que exista talvez uma obrigação legal ou algum outro tipo de obrigação que force, seja capaz de compelir essa corporação a fazer um uso correto desses dados. E ele fala que a coleta automática de dados, então, ela também vai significar uma ameaça à autonomia em um segundo nível, que é mais profundo. Não apenas por conta dos danos que seriam mais óbvios, mas porque existe uma possibilidade de uso distorcido desses dados no espaço nos quais os indivíduos vivem e agem. E eles entram na questão do chilling effect, que é outro ponto que eu acho que eles poderiam ter discorrido melhor sobre,
mas eles vão falar sobre como que a coleta de dados ou a possibilidade de coleta de dados vai gerar o que eles chamam de chilling effect, de efeito inibitório. Então, não só a coleta de dados ela é prejudicial, como a gente pensar que os nossos dados podem estar sendo coletados também vai gerar uma certa restrição à nossa autonomia e à construção do nosso ser, porque a gente vai viver sob essa ameaça, quase que regressando a um panóptico Foucaultiano nesse sentido, de que a gente não está sob uma vigilância, mas a gente está constantemente sob a possibilidade que nossos dados sejam coletados e tratados, e com isso a gente vai, talvez, alterar o nosso campo de ação e alterar o que a gente faria caso soubéssemos ou caso tivéssemos a certeza de que não estamos sendo vigiados e que nossos dados não estão sendo coletados. Que é um ponto muito interessante que eles usam, sei lá, 1,5 página, no máximo 2 páginas para trabalhar, e que eles poderiam ter esticado quase que um capítulo inteiro sobre a questão do chilling effect. Inclusive, um dos autores que eles citam mais para frente, que é o Daniel Solove, ele vai trabalhar bastante isso, essa questão do chilling effect e como que a proteção da privacidade ela visa a inibir esse efeito inibitório, mas enfim, diminuir esse potencial efeito inibitório das tecnologias de vigilância. Você tem um argumento, né? Se a gente for levar a sério o David Lyon, a cultura da vigilância, esse efeito inibitório é cada vez menor, porque cada vez mais as pessoas, não é que elas estão topando, né, digamos, disponibilizar seus dados, cada vez mais elas estão vivendo essa cultura do voyeurismo e da escopofilia, né? Então, no final das contas, é como se ela quisesse ser observada, quisesse ser vista e quisesse ver, né, tudo, né? Então, me parece que esse chilling, né, effect ele vai diminuindo se a gente tem uma cultura permissiva, né, diferente em relação à constituição de si e o acesso, né, aos dados. Sim, totalmente. Eu só acho um pouco problemático a gente pensar nisso quando a gente considera, principalmente se a gente for pensar talvez na privacidade como uma questão de autodeterminação informativa, porque tudo bem, eu não ligo de postar uma foto minha, uma foto da minha família no Instagram, no Facebook, mas também tem a questão do que eu quero que seja revelado. Então, inclusive, é o que eu estava discutindo esse final de semana sobre... Agora, a Apple tem uma nova política de privacidade nos aplicativos na loja dela, em que tem que existir quase que uma informação mais clara de quais os usos que os aplicativos fazem dos dados dos usuários. E se a gente olha os usos que o Google Mail faz, o aplicativo do Google Mail faz, é bizarro você ver a extensão de tantos dados coletados e qual é o tratamento dado a esses dados. Então, é muito complexo, por isso que eu falei que eles poderiam ter desenvolvido mais essa questão do chilling effect para discutir todas as nuances que estão envolvidas. Eu me mutei aqui sem querer. Bom, seguindo, eles trazem uma citação bem interessante do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, talvez uma das maiores empresas que existem atualmente, né? Acho que todo mundo aqui já comprou do Alibaba ou conhece alguém que já fez alguma compra do Alibaba, alguma coisa assim. Ou comprou sem saber e aí viu que vai demorar 2 meses para chegar e se deu conta que era o Alibaba. Acontece, inclusive o Mercado Livre tem essa opção, eu descobri recentemente que você pode comprar pelo Mercado Livre no Brasil, só que a venda é feita pelo Alibaba, pelo AliExpress, essas lojas chinesas, então acontece mesmo sem querer. É geralmente assim, nossa, tá baratinho, hein? Aí na hora que você vai ver, é 2 mil. E ele fala, é uma citação em que ele fala que o sistema político e jurídico legal do futuro, nesse sistema, os bad guys, os caras ruins, as pessoas ruins, sequer vão poder estar numa praça pública porque cada movimento e cada ação que eles terão vão ser vigiadas, vão ser assistidas. Então, é uma distopia muito grande pensar que um bad guy poderia não ter essa liberdade, até porque tem 2 autores que eu gosto bastante, eu só lembro do sobrenome, que é Heller e Tierney, eles vão discutir no livro deles, cujo título também eu esqueci, mas depois eu posso mandar no grupo, eles falam justamente que num contexto de capitalismo de vigilância não existem pessoas 100% boas ou pessoas 100% ruins, porque em algum momento as nossas atitudes podem não corresponder com as expectativas do mercado ou do capitalismo,
e aí nós poderíamos ser considerados, sob determinado ponto de vista, como ruins ou indesejáveis, se nós não formos bons consumidores ou se nós tivermos um score de crédito ruim, como a Rani colocou mais cedo. Então, são critérios muito objetivos de sim ou não para definir se uma pessoa é boa ou ruim. Então, essa colocação quase que maniqueísta é muito perigosa. E o Jack Ma falar isso, que os bad guys não vão ser permitidos na praça, eu acho assustador demais. Não Bom, só isso, mas também tem a problemática de quem define esses critérios, né? Partindo de uma concepção assim, bem nietzschiana de que não existe bem e mal absoluto, alguém teria que colocar esses critérios. No caso hoje, por exemplo, é o mercado. Então, por exemplo, foi o Jack Ma que falou essa frase, né? Que no futuro os bad guys não vão poder nem andar na praça, provavelmente porque ele sabe que ele, na vida dele, não vai ser um bad guy, porque ele está né, envolvido aí, está provavelmente de acordo com tudo que o mercado deseja, um empreendedor bilionário, etc. Mas qualquer um, né, poderia ser considerado em algum momento um bad guy e sofrer as consequências negativas disso. Exatamente, por isso que me preocupa tanto essa questão de chamar de bad guy. Seguindo, vou tentar resumir muito resumidamente. Vamos fazer o seguinte, Samuel, vou propor o seguinte, de repente a gente deixa essa parte, a partir quando ele começa a falar da medicina, da educação e do direito também, né, que ele vai comentar, inclusive o marco civil da internet aqui no Brasil, Sim. Mas também esqueci da LGPD, mas pelo menos mencionou o MCI. E além da GDPR, e ele coloca questões que eu acho que a gente do direito deve sim discutir. Eu concordo com a posição deles, né, de que a gente não tem que esperar uma resposta jurídica para esse problema, ou pelo menos não apenas jurídica, né, como se viesse do direito uma regulação, né, suficiente para lidar com esse problema, que é muito mais, tem uma dimensão, né, muito mais profunda do que aquilo que, inclusive, o direito seria capaz de lidar, né, de capturar. E eles apontam um pouco para isso, né. Depois a gente pode discutir isso no último encontro, voltado a esse ponto, mas assim, sobre esses últimos temas aqui, tem mais algum ponto que você gostaria de ressaltar antes de chegar nessa questão da medicina, da educação? Não, acredito que não. Eu sei que eu pulei alguns pontos interessantes, mas... Não, mas foi ótimo. Tem um ponto aqui que eu achei interessante aqui sobre essa coisa da cultura do compartilhamento, né, e tal. Eles são sempre críticos em relação, porque a palavra compartilhamento dá ideia positiva, né, de você trocar coisas com pessoas, né, e receber algo em troca. Só que a primeira observação que eles fazem, que eu acho muito interessante, é de que, olha, no final das contas, nós não estamos em condição de julgar acerca das vantagens ou desvantagens desse compartilhamento, né? Ou seja, mesmo que eu queira compartilhar, esse meu querer, ele é completamente viciado, né? Ou seja, eu não estou em condição de avaliar, porque eu não sei, é opaco o negócio, é mais ou menos como um negócio você entrega e você reza lá para que seja o que você quer, né? Porque, no final de contas, a gente não tem condição nem de avaliar os possíveis usos futuros, né? As correlações podem ser feitas, né, em outras situações, né? Então, acho isso uma advertência importante. Olha, isso não é um negócio que você abre mão assim, sabendo o que você está fazendo, não é? E acho que era isso. E um ponto que eles, antes de chegar na medicina e na educação, que eles falam é sobre o risco da gente desaprender a ser livre, né? Essa é uma coisa curiosa, né? De alguma maneira, a gente ser tão viciado, né, naturalizar tanto esse tipo de manipulação, né, de direcionamento e de vigilância, que no final das contas é como se a gente desaprendesse a ser vivo, né, desaprendesse a ser livre, né? E a liberdade é curiosa, é um exercício, né? Ou seja, se você é sistematicamente, digamos, submetido a uma condição na qual esse exercício não é praticado, né, parece que de fato é de se esperar que haja uma espécie de atrofia, né? Não só da liberdade, mas da percepção da liberdade. Isso é uma coisa curiosa. Não sei se já parar para pensar nisso, sobre a nossa percepção sobre o que é ser livre. Ela é extremamente variável, né? Qual a percepção que se tinha, por exemplo, numa sociedade escravocrata sobre o que é liberdade? Sobre as formas da liberdade, sobre o que pode ser um exercício da liberdade, né? Tem aquela máxima famosa, né, de que... é um cara, né, que disse que libertou nos Estados Unidos, que ele
Ele lutou lá pela libertação de 1.000 escravos e só não libertou mais 1.000, né, porque os próprios escravos não sabiam que eram escravos, né? Então tem essa dimensão, né? Ou seja, a gente não sabe a condição que a gente vive justamente porque ela é tão naturalizada que a gente não se vê como não livre, né? Então, a impressão é de que essas próximas gerações elas podem viver num mundo, né, numa forma de vida social que naturaliza tanto isso que nem há uma percepção da perda da liberdade, vocês estão entendendo? É como se a figura do escravo feliz, digamos assim, né? Porque ele nem percebe a condição a qual ele está sendo submetido, né? Enfim, isso é um risco real, assim, né? E é curioso, porque esse risco tem um duplo sentido. Por um lado, é uma coisa meio distópica, trágica, né? De perder a liberdade e nem se dar conta disso, né? Mas, por outro, é uma sensação de que, no final das contas, não é que vai acabar a experiência social humana, ela vai ser colocada dentro de um lugar no qual a percepção vai mudar radicalmente, né? Sobre o que é a vida social. Ok. Vamos deixar, então, aqui a partir da página 173, para discutir, então, no último encontro, pode ser? Que aí é a possibilidade desses usos positivos, benéficos, né, na educação, na medicina. Engraçado que esse texto foi escrito antes da pandemia, né, mas ela coloca ingredientes ainda mais interessantes para a gente pensar isso, tanto no uso da medicina quanto da educação, né? Enfim, e outras coisas que a gente deixa para discutir na semana que vem. Não, lembrando, então, só para finalizar, semana que vem a gente vai pular, né? Então, anotem aí na agenda. E no dia 30, então, a gente retoma aqui. O Samuel, então, finaliza, né, esses comentários aqui do capítulo. E queria ver se alguém se voluntaria aí para assumir, então, o último capítulo, o 6º capítulo. Porque depois tem o pós-scriptum, mas são pouquíssimas páginas, é só uma conclusão mesmo do livro, né? Eu mesmo falo sobre isso. Mas se alguém puder assumir esse capítulo, né? Decolonizando os dados, né? Que é o último capítulo, o 6º e último capítulo, seria uma boa, né? Que aí eu não falaria sozinho nesse último capítulo. Alguém tem disponibilidade, interesse de assumir isso? É para o dia 30, né? Então é para daqui 15 dias, né? Não vai ser uma semana só, como foi das outras vezes. Calma, a próxima reunião vai ser só no dia 30, então? Como? A próxima reunião vai ser só no dia 30? Vai ser dia 30. Ou eu posso pegar? Pode ser? Ótimo, Igor. Então, beleza. Vou anotar aqui. O Igor, então, faz a apresentação do último capítulo. Faz uma apresentação breve, né, que vai o Samuel finalizar, você falar, e aí a gente faz um fechamento do grupo, desse semestre, conversa sobre o livro de uma maneira geral, e aí férias depois, né, para a gente aproveitar as férias da maneira que dá para fazer isso, sei lá como que eu vou fazer isso, né. Sou aquele cara frustrado, né, que eu sempre sonhei em ter férias em baixa temporada, mas na hora que elas chegam, não dá para viajar, né? Então, grandes coisas, né? Enfim. Mas é isso, então, gente. Semana que vem, descansando, e daqui 15 dias a gente se vê aqui novamente. Valeu, Rani, valeu, Samuel, foi ótimo aí a participação de vocês. Obrigado. Valeu, todo mundo, então, a gente volta sempre daqui 15 dias. Tchau, tchau, então, para todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite a todos.